agora, o céu está equilibrado para a maioria dos signos ou não? Bom, sim, essa é uma semana positiva, que as pessoas estão bem focadas em trabalho, tá? Muito dispostas nas questões práticas da vida e nas questões profissionais e materiais. Isso porque temos aí uma energia forte de touro, né? Que acaba de entrar agora, né? O sol em touro. E isso traz essa energia focada, terrena. Mais pro profissional e não tanto pro amoroso. Pode ser também pro amoroso, mas no sentido de buscar segurança, porque quando a gente fala de touro, a gente não pode excluir o lado amoroso, até porque é um signo regido por Vênus, que é o planeta do amor. Então ele tem conexão também com a parte amorosa. Apesar da casa dele, que é lembra das fatias da pizza, ser a 2, que está mais relacionada com a obtenção de coisas materiais, e a casa que é mais relacionada ao amor mesmo é a 7, que é de Libra, que também é regido por Vênus, né? Eles dividem. Libra e Touro são regidos pelo mesmo planeta. Vênus... Um na casa 2, outro na casa 7. Isso, o Vênus se divide entre os dois. Fora isso, é uma semana que eu já adianto que não existe um horário específico essa semana melhor para namorar. Namora todo dia. Então, assim, eu não vou inventar um horário, porque realmente quando a gente está trabalhando com astrologia, a questão... É difícil isso acontecer, não é? É a primeira vez. Então, assim, é uma questão mais científica mesmo, baseada nos astros, como está o céu. Em compensação, existem 2 dias muito importantes que eu vou citar no final, quando a gente terminar a previsão de todos os signos, que é um dia que a gente tem que evitar de todo jeito, em tal horário, brigas. E que existe essa tendência. Tá. E um outro dia que é importantíssimo para a gente fazer trabalhos de cura interna, cura interior, trabalho de transformações emocionais, e que eu vou passar, inclusive, uma oração para se fazer nesse dia. Isso eu vou fazer no final, não podemos esquecer. A oração na fanpage. A oração vai estar na fanpage. Anota aí para mim, por favor, para a gente não esquecer. E se a gente esquecer, a culpa é sua. E essa oração que eu vou passar para esse dia, que em especial é bom para curas emocionais, também vai servir para 2 signos que essa semana estão um pouco delicados, tá? Então anota aí, Riquinho. Vamos falar sobre essa história da oração. Dia para namorar não existe essa semana, mas dias que a gente não pode brigar. Essa semana é. E para o signo de Áries, como que estará a semana? Bom, Áries está numa semana que eles estão assim, sentindo uma vontade de transformação no aspecto amoroso. O que significa isso? Eles estão, de certa maneira, fazendo uma faxina nos comportamentos deles, tá? Então não é simplesmente assim, terminando relações, não. Eles podem estar numa relação e vendo que aquela relação não dá certo por conta, às vezes, de um comportamento dele que precisa ser transformado. O que é muito bom para você poder mudar, né? Sim, muitas vezes as pessoas têm um comportamento numa relação que aquele comportamento está minando a relação. Mas aquela mania do outro de ficar vendo o defeito fora e não dentro, às vezes ele acha que aquilo ele tem que terminar. Mas poderia ser algo que ele poderia transformar algo nele, e aí transformando aquela situação interior, se modifica, né? Aquela relação poderia mudar. Então é uma semana bem positiva para Áries, por quê? Porque eles estão vendo onde essas reformas precisam ser feitas dentro deles, ou seja, até vamos supor, se eles, no momento eles estão sozinhos, mas eles podem pensar por que eles estão sozinhos agora. Como terminaram as outras relações? Por que terminaram essas outras relações? Qual foi o componente de término que foi responsabilidade deles? Para eles não levarem... É sempre bom, é sempre importante, gente, quando se termina uma relação ou quando uma relação não dá certo, se fazer esse defrag para você não levar o mesmo ranço para a próxima, porque senão você fica trocando figurinha. Você termina aquilo não deu certo por conta de um padrão seu, e aí você começa outro e vai levar o mesmo. Isso a gente vê muito no mapa, inclusive, porque às vezes a pessoa tem um Vênus retrógrado, que é o planeta do amor retrógrado. Se tiver na casa 7, então mais complicado ainda, fazendo uma oposição com Plutão, por exemplo, ou com Saturno. Essa pessoa, às vezes ela vai passando por várias relações e ela vai trocando, e na verdade o padrão errado está no mapa. É aquela história de dedo podre? Tem dedo podre. Às vezes não é só o dedo podre nesse caso. Nesse caso eu estou falando do dedo podre, mas um adendo também. Da pessoa, ela simplesmente ter sempre um padrão que vai gerar uma relação complicada. E isso você vê no mapa astral. Então é um caso que tem que entrar no mapa e ver se tem, porque senão a pessoa vai ficar trocando de figurinha, vai mudar o cenário, vai mudar o nome da criatura que você se relaciona, vai mudar o signo. Mas é que às vezes... Mas no fim vai terminar sempre por aquele mesmo motivo
errinho que você não transforma. Mas às vezes é mais fácil você enxergar no outro que ele errou do que enxergar em você, porque em você vai ter que mudar, né? Por isso que eu acho que é uma semana benéfica, já que a Ares está enxergando isso. Principalmente relacionamentos afetivos. E é bom lembrar uma outra coisa. Os relacionamentos afetivos, amorosos, eles são uma grande fonte de crescimento para nós. Porque através dessa fricção que gera, sejam briguinhas, as DRzinhas, né, discutir a relação, as briguinhas, as questões de ego, né, como diz aquela música do Caetano, que eu acho maravilhosa, o Quereres, né, que ele fala, o quereres e o estares sempre afim, do que em mim é de mim tão desigual, faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim. Então, assim, essa coisa da bruta flor do querer, que ele fala, né, que a gente tem às vezes. Então, a gente fica querendo que o outro seja diferente para se adequar a nós. E não que a gente pode mudar para Só que muitas vezes a gente que tem que mudar, ou realmente escolhemos alguém num momento da nossa vida e a gente mudou e aquela pessoa ficou num ponto que não combina mais. Isso acontece também. Mas a gente consegue só saber em que momento a gente está, se fizer, se a gente conseguir fazer um balanço de vida. Sim, mas e isso aí, é positivo para a Ares que está fazendo isso. Mas um balanço de vida é que a gente enxerga as coisas com clareza, né? Porque também não adianta ficar no achismo, né? Não, e nem adianta ficar só com a visão do próprio ego, vendo do próprio centro. E isso é uma tendência do Ares que ele tem que tomar um pouco de cuidado. Porque às vezes ele fica muito focado no centro, é um signo que a palavra-chave tem a ver com o egocentrismo. Inclusive depois, eu estava até conversando com o diretor, a gente vai terminar a série hoje sobre como conquistar, né, os últimos 3 signos a gente vai fazer, e depois a gente está pensando em começar sobre a sombra e a luz de cada signo. Isso é legal. Para depois a gente ir para o lado profissional de como cada um pode ganhar mais dinheiro e o que combina mais com cada signo. Sombra e luz é legal, porque a gente quer saber muitas vezes só do lado positivo e do lado negativo que a gente tem para poder trabalhar, ninguém quer saber. E já entrando um pouquinho então em Ares, o cuidado que eles têm que tomar é com esse egocentrismo. E nesse momento eles estão conseguindo olhar um pouco de fora para si e olhar e falar, não, calma aí, isso aqui que eu faço não é legal. Não é legal. Esse comportamento só depende de mim, essa transformação. E é assim que vai ser não vai, ninguém vai se transformar sem querer se transformar. Não, seria bem fácil. fácil Você tem que se assim, vigiar né? para se transformar. Bom, vamos para o intervalo e na volta vamos falar dos outros signos também rapidinho. E daqui a pouco vamos falar como conquistar os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes. 2 minutos só, até já. Voltando com Paula Pires, falamos do signo de Áries, agora taurinos. Como estarão? Bom, Touro, existe uma coisa interessante que é a questão de estar com essa capacidade de trabalho que todos estamos mais aflorada, então isso é positivo. Já vem aí numas semanas com essa capacidade muito maior até do que o normal, só que tem uma questão, ele está com aquela palavra-chave, pré-ocupação. Que é então está se preocupando com coisas que não aconteceram e está num momento positivo, inclusive uma colheita positiva, que se ficar atraindo essa vibração da preocupação, né? O que é a preocupação? Vamos fragmentar. Se ocupar com algo que ainda não aconteceu. E aí a gente entra no mundo do si, que cabe tudo. E é bom, sim, sermos prudentes, pensar no futuro, ter planos a longo prazo, estratégia para esses planos, sim. Mas a preocupação é diferente. A preocupação, ela já fica com aquela coisa assim, tensa. Ela já fala assim, ai, mas não sei porque nananã, ai, porque fulano, porque isso aqui não aconteceu, porque não sei quem não me pagou ainda. Mas aí você traz essa energia para você também, né? Sim, então a dica para Touro é que ele aproveite essa energia boa de trabalho que está rolando, que seja proativo, que faça as coisas acontecerem, mas que não se deixe levar por esse, sabe, esse momento de preocupação que pode estar rondando a mente deles. É um momento positivo também para o amor e para a saúde. Colheita muito boa para Touro, não está num momento com tendência a inferno astral, a não ser que a pessoa tenha deixado muitas pendências ao longo do ano e que agora esteja começando a cair a ficha, que aí às vezes está positivo, mas a pessoa deixou aí um monte de pendências. Touro às vezes pode deixar por conta da dificuldade de transformação, né, que é uma das características aí, uma das sombrinhas, né, já adiantando, dos taurinos, né? Que é a coisa de ser a terra fixa, né? É a terra fixa, porque assim, tem o elemento que a gente considera quando a gente analisa os signos, que é o elemento que eu já disse, água, terra, fogo e ar, e tem também o que a gente chama de fixo, mutável e cardial. E os signos que são fixos
né? Eles têm essa dificuldade, às vezes, um pouco... De mudança, de se enxergar. Sim, esse dia eu estava até vendo uma foto que eu achei interessante, que era um burro empacado, assim, né? É mais ou menos um burro. E aí tava falando assim, o signo fixo, né? Tipo assim, vai, desempaca. Vai, desenrosca. Que os signos fixos, eles são um pouco mais... e isso tem em todos os elementos, né? Então, a terra fixa, touro. O ar fixo, aquário. O fogo fixo, leão. Então, existe essa característica do fixo em todos os aspectos, né? Então tem que aprender a trabalhar isso, todos né? os aspectos de todos os elementos. Sim, porque a Terra, ela já é um pouco enrijecida. Né? A Terra já tem uma dificuldade com mudança, todos os signos da Terra. Mas, por exemplo, Virgem, que é um signo que tem uma qualidade mutável, um elemento mutável, aí é uma Terra mutável, já tem uma facilidade maior, né? Com transformação e gosta. Agora, no caso, o taurino, que é a Terra fixa, é o que mais dá uma... empacadinho. Às vezes, quando precisa, às vezes já viu que aquilo precisa ser transformado, principalmente relações. Eu vejo muitas pessoas de touro que vão levando relações e não terminam e que já acabou. Então, você que é de touro, está nesse momento, desembucha. Sim, com Agora, certeza. quem é de gêmeos? Bom, Gêmeos, a semana passada estava numa questão de instabilidade muito forte, né? Então, aí no caso, Gêmeos é um signo que tem essa tendência mesmo, né, regido por Mercúrio, que é o planeta mais rápido que tem, né, e ele tem essa rapidez toda, é um signo muito ágil com mudança, de todos os signos é o signo mais adaptável. Ah, é? Se adapta mais rápido? Sim, se adapta muito rapidamente, o que é incrível. Então é uma qualidade do signo, que todas as nossas qualidades podem se tornar sombras. Assim como as nossas sombras podem se tornar luz. Depende de como a gente trabalha. Sim, eu até comentei isso na fanpage, porque às vezes a gente fala de uma coisa aqui, aí fulano chega lá na fanpage e fala assim: ai, você falou mal de touro, ai, você falou mal de nananã. Não é mal de touro ou de tal signo. Bem, gente, é a sombra, porque se você não fala da sombra, como você vai chegar numa luz se você não perceber aquela tendência à sombra do signo? Que às vezes uma pessoa que está ouvindo pode não ter aquela sombra, porque ela pode ter uma sombra de outro signo. Lembrando que só fazendo o mapa astral a gente pode ver qual que é o signo que está mais atuante, tá? E outra coisa, queria colocar uma coisa importante de ser pontuada aqui, que a gente comentou, né, do signo do Hitler, né, que eu falei que é Áries, né, e algumas pessoas ficam em dúvida do signo do Hitler, porque ele nasce bem no momento onde há a mudança do signo, tá? Então algumas pessoas acham que ele é de touro. E não E não de Áries. Então, o que acontece? Isso é uma coisa importante de ser dita e é útil para todo mundo que está ouvindo. Todas as pessoas que nasceram no dia de transição, que muda de um signo para outro, podem não ser do signo que estão achando que é. Por quê? Porque a hora que muda o signo é numa hora exata, não é no dia. Não é passou meia-noite, efetivamente mudou para o signo. Pode ser 4 da tarde. Exatamente. Então, só você fazendo o mapa, as pessoas que nasceram nesse dia, que a gente chama de cúspide. Tá? Então gravem essa palavra aí, cúspide. Cúspide é quando está no meio. O Hitler estava no meio. Então ele tem características um pouco de touro e um pouco de Áries para alquimia. Então quando você vê astrologia, porque eu sou uma astróloga que trabalho com alquimia, eu não sou uma astróloga só astróloga tradicional. Eu tenho visões dentro do mapa, né, que eu vou encarar que outros astrólogos desconsideram. Por exemplo, casa 10. Quando eu olho casa 10, eu vejo uma coisa chamada matriz. Que para os outros astrólogos que não são alquimistas, isso nem existe. Isso não significa nada. Então existe uma visão além. E só para concluir o pensamento, tá? Para não deixar pendente. Então essa cúspide, tá, de Áries e Touro que acontece no caso com o Hitler, como a gente analisa dentro da alquimia? Se você olha aquela pessoa e ela tem mais características de Áries do que de Touro, você vai considerar que ela é sim Áries. Por quê? Porque aquela energia é a que está permeando. E no caso do Hitler, é óbvio que o que permeou mais foi Áries. Porque Touro não teria todo esse poder de liderança, toda essa energia, essa belicosidade que um ariano tem. Então, para mim, sem dúvida, ele é um ariano. Agora, o cúspide... Com a cúspide, ou seja, pegando um pouco de Touro. Sim, mas como você disse, cúspide é o horário certinho. A cúspide é o momento de transição. É o momento de transição. Então, muitas vezes, o mapa de uma pessoa... Tem pessoas, por exemplo, que tem um mapa, todas as coisinhas da cúspide. Ela fica tudo dual. Ela fica os planetas todos ali meio dobrado? Porque ele pega características de duas casas. Entendeu? Então existem pessoas que é importante dizer isso, porque tem gente que está achando que é de um signo e não é, quando nasceu no dia da transição. Então tem pessoas que vão fazer o mapa comigo, eu falo, seu signo é tal. Poxa, mas eu achei que meu signo era... Não, mas não é.
Entendeu a diferença? E o Ritter fica aí o adendo, porque algumas pessoas falam, mas ele não é de touro. Então tá esclarecido a minha visão como astróloga que trabalha com alquimia. Respeitando a visão dos outros. Se alguém quiser dizer, não, tecnicamente é touro, pra mim é Áries, porque pra mim ele não tem nada que seja mais forte do que Áries ali. Touro tá de canto. E quem é de Câncer, como estará nessa semana? Câncer tá numa semana delicada. Esse é um dos signos que a oração que eu vou passar na fanpage, né? E que vai ser pro dia também específica pra gente fazer no dia que a gente vai passar no final do programa, vai ser importante. Por quê? Porque tá com uma tendência muito grande, aquilo que eu falo aqui, que a gente tem que evitar ao máximo, que é a reclamação. Tá reclamando demais. E tá vendo assim, ai, porque eu vendia tanto, agora eu não tô vendendo mais. Ai, porque são melhor do que eu. Ai, porque isso aqui eu invisto e não dá. Ai, porque eu fiz tudo direitinho. Não fica falando essas coisas. Essas coisas são coisas que, por mais que você veja, que você observe, você tem que ver onde você pode melhorar. Alguma coisa você tem que aprender com aquilo. Seja uma situação negativa, alguém, por exemplo, te falou uma coisa que você está com uma dificuldade de digerir. Não pergunta por quê, mas pergunta pra quê. Esses dias o meu melhor amigo, ele é canceriano. Eu tenho muitos amigos homens, eu gosto muito de ter amizade com homem. E o meu melhor amigo é canceriano. E esses dias ele me mandou uma mensagem falando que, puxa vida, você acha que eu sou isso, aquilo? Porque eu sei que você me conhece bem. Eu imaginei que deviam ter falado pra ele, né, aquilo, e ele estava querendo uma segunda opinião de alguém falando, olha, não, ou sim, né? Então, no caso, o que eu senti? Que os cancerianos, isso já vem aí algumas semanas, mas essa semana está mais intensificado, que eles precisam não ligar tanto para o outro, porque o outro falou, porque o outro acha, porque o outro não está sendo do jeito exatamente que eu quero, mas se desprender disso. Então, essa é uma semana que é importante que o canceriano foque. Essa oração que eu vou passar na fanpage, ela é muito interessante para essa semana, mas que ele foque em si. O que ele mesmo pode transformar? Isso é o mais importante, sem dúvida. Não adianta esperar que os outros mudem as coisas pra gente, né? Sim, com certeza. Volto já, vamos falar de Leão e dos outros signos também. Bom, vamos agora aos signos de Leão. Leoninos, como estarão essa semana? Leão finalmente deu uma baixada na bola, tá? Eles estão um pouco mais reclusos. E estão analisando as questões que estão acontecendo e que aconteceram nas últimas semanas, porque foram semanas muito intensas para Leão. Né, eu disse isso aqui, de muitas coisas acontecendo. E essa semana é uma semana que eles estão parando e refletindo. Analisando tudo. O que tem que tomar cuidado? Estão com uma tendência a revanchismo. Sabe quando fica com aquela maguinha de questões? Mata piolho, aquela coisa que morre, mas morre tipo assim, ai, fulano fez isso pra mim. Porque essa semana eles não estão tão generosos como eles são de costume. Então eles podem acabar pegando nas pequenas coisinhas que eles acharam que a pessoa não fez aquilo do jeito que tinha que ser feito. Isso pode ter sido há muito tempo atrás, pode não ser e ficar com aquela maguinha. Ah, então fulano também não me tratou legal. Ah, então eu também vou tratar de uma forma ruim. Mas isso não é nem benéfico para a pessoa, né? Sim, mas existe essa tendência, por isso justamente que eu estou avisando aqui, para ficar um pouco ligado, para não se deixar levar por esse sentimento de vingança, né? Estou falando aqui o revanchismo, né? Que independente de alguém ter algum dia feito alguma coisa que não foi exatamente como a gente gosta, não é por isso que a gente vai agir da mesma maneira. Porque o que a pessoa fez de um jeito que a gente não gosta é karma dela. E se vai voltar para ela aprender do jeito dela e que o plano quiser que ela aprenda. Mas se a gente dá o troco, a gente gera karma pra gente também. E aí também vai voltar pra gente. Por isso que é bom pensar nessa história de troco sempre. Que a gente acha, vou fazer sempre na mesma moeda. Mas o outro, quando toma uma atitude não é consciente, tem um peso. Quando a gente toma e sabe que é errado, acho que o peso é muito maior, né? Sim, e é importante dizer que existe esse equilíbrio dentro do plano de karma. Então, assim, pelo menos na minha concepção, isso é fato. Pela experiência prática, tá? Não é porque eu li em livros, mas assim, eu acredito pela experiência prática. Tudo que a gente faz, que a gente já tem consciência que aquilo não é dentro da luz, dentro do plano, a tendência é aquilo ter que ser equilibrado de alguma maneira, tá? Seja positiva ou mais pesada, é real. Então, se uma pessoa fez algo que não foi como você queria, deixa ela com o karma dela. E ela vai arcar com isso lá na frente. Vai arcar, porque existe uma justiça maior.
Pode, às vezes até a justiça daqui, do homem, que é lenta, né? Aqui no Brasil, então, é extremamente lenta, né? E às vezes um pouco falha, porque tem tantas brechas, e aí muitas vezes as pessoas que deveriam estar pagando conseguem 1000 brechas mas ali na justiça divina, essa pode ser mais lenta, mas é eficaz. Essa é infalível. Então, assim, as pessoas que fazem alguma coisa pra gente, que realmente foi mal, que foram frios, que foram cruéis, que foram egoístas, seja lá o que for, que a gente percebe, não agiram com nobreza de caráter, não foram éticos, enfim, tudo que a gente quiser julgar, e que às vezes pode até ser que realmente alguém agiu. Pode ser que a visão da gente seja distorcida. Né, então, assim, não convém que a gente queira retribuir isso. O que a gente pode fazer é se afastar, se a gente percebe que realmente aquela relação ou aquela pessoa não é uma pessoa que vai trazer uma vibração positiva na nossa vida. Então, mas retribuir, não. Então toma cuidado com essa tendência ao revanchismo. É aquela história, né, que foi dita aí pelo grande Jesus, ou seja, se alguém te deu um tapa, dá outra face, né? E que graça tem, né? É tão fácil amar seu pai, sua mãe, as pessoas que estão próximas e que fazem bem. Que a gente o quer, difícil é amar quem fala mal de você, quem age por trás, quem é falso, quem dá uma de seu amigo, mas está querendo te sabotar, e que você está vendo, mas você está fingindo que está tudo bem. Isso é o mais difícil. Mas é aí que a gente tem que aprender. E aí que a gente tem o amor verdadeiro e incondicional, porque é o amor independente do que estão dando pra gente. Boa semana pra você de Leão. Agora quem é de Virgem? Virgem, eu falei, né, na semana passada pra ficar um pouco quieto. A mama tava quietinha. Mas não conseguiram muito, não. A maioria, que bom que a mama conseguiu. Ficou. Mas a maioria, a mama disse que ia ter que ensaiar, né, uma peça. Ela ensaiou, mas ela tá boazinha, né? Tá boazinha. Tá boazinha. Mas assim, a maior parte dos virginianos lá na fanpage vieram falar, nossa, eu não tenho como ficar quieto. Não me pede isso. Ficaram que nem você diz aí da sua mãe, lavando, né, o cachorro às 11 da noite. Minha mãe foi dar banho nas duas cachorras às 11 da noite. Falei, mãe, pelo amor de Deus. Muito engraçado. 11 da noite, Gabi, você acredita? Ela disse que era a hora melhor. Não, é porque... Tudo bem. Não, é porque, Virgínia, na hora que baixa, é a hora melhor. Então é a hora assim, que o mesmo Virgínia que não deseja. tenha sol pra secar a criatura, ela pegou o secador? Nossa, ela tem secador e seca então bem, ela menina. Tanto faz. Tanto secador faz. Profissional de cachorro. Coisa de virginiano. Mas isso que é bom também, porque faz aquilo que acha que tem que fazer. Muitas vezes isso é importante, né? O virginiano, ele tem uma característica que é interessante, que ele, assim, ele não relaxa, às vezes, quando ele tem alguma coisa pendente. Isso é então, verdade. O virginiano, o que é importante? Que ele, quando percebe que tem alguma coisa pendente, que ele faça mesmo, porque senão ele vai ficar com aquilo na cabeça, aí ele não vive o agora, porque ele está pensando numa coisa que vai acontecer. Agora, qual é a importância dessa semana? O virginiano, essa semana, não deve ficar chovendo no molhado, deve sair da rotina, deve trazer um brilho para a semana. O que é esse brilho? Pode ser qualquer coisa ousada que você tenha a capacidade de fazer. Então, colocar uma roupa diferente, fazer um prato diferente, conversar com alguém que você não conversa há muito tempo e que você gosta, escrever, de repente ter uma ideia brilhante, escrever um poema, fazer alguma coisa que seja, digamos assim, criativa dentro da sua vida. Então, é uma semana que favorece que os virginianos façam as coisas não dentro daquele beabá, o arroz com feijão que eles sempre fazem, mas que realmente sigam aquela frase do Fernando Pessoa: tudo é ousado para quem nada se atreve. Bom, volto para a gente falar de Libra. Agora, e quem é de Libra, como estará? Bom, Libra é uma semana que é uma semana positiva, tá? E principalmente para reflexões, para ele ter uma capacidade de reflexão interior um pouco mais aprofundada. Então, tá conseguindo visualizar questões interiores. Então é uma semana bem positiva nesse sentido, porque não é sempre que a gente está com esse olhar aí mais profundo sobre a gente mesmo. Só que tem uma outra questão. Já vem aí em algumas semanas, num momento de romantismo, libido alta, isso continua, não diminuiu, tá? Só que, vírgula, um pouco cri-cri. Chatinho. Sabe? Achando o defeito em tudo, característica que nem é muito comum de Libra. Mas essa semana tá um pouco vendo defeito nas pessoas e nesse aspecto amoroso, talvez um pouco crítico demais. Então, chato. E aí não curtindo, não vendo o lado bom das pessoas ou até não se entregando, né? Eu acho que travando, eu sempre considero que assim, é muito importante para você amar alguém afetivamente, você admirar.
Se não admira, já é. É difícil amar sem admirar. Eu não sei se sou eu que tenho Vênus em Leão, que vejo dessa maneira, mas assim, Mas preciso muito ter admiração pela pessoa. Você perceber que aquele ser tem qualidades, que tem caráter, tudo isso está muito ligado ao amor, né? Quando você percebe que uma pessoa não tem qualidades ou que tem algumas questões de caráter delicadas, você vai perdendo um pouco o amor por aquela pessoa. Né? Porque a gente quer ficar com alguém que a gente admire, que a gente ache, principalmente amorosamente, né? Com amigos a gente consegue às vezes até ser um pouco mais tolerante, mas relacionamento amoroso, né? E aí o libriano tá nesse momento aí de estar um pouco de chatice. Um pouquinho de ninguém tá bom, né? E às vezes, ou aqueles que estão sozinhos, complicadíssimo, porque aí não entra ninguém passa na peneira. Que cria uma barreira. Né? E os que estão com alguém ficam naquela frieza um pouco, porque fulano tem alguma coisa. E aí fica ali dando aquela mensagem subliminar de falta de entrega. Porque fica cozinhando. Aí vem também a questão da entrega, né? O amor, ele precisa de entrega. E se não existe essa energia de entrega... É complicado, né? Para. E a outra pessoa muitas vezes sente isso, né? Que travado, né? Que aquele fluxo parou. Ele pode parar por várias coisas. Às vezes a falta de confiança é uma das coisas que para muito a entrega, porque... Como você vai se entregar para alguém que você não confia? Impossível, né? E que, consequentemente, você pode se machucar, né? Então, para que você vai dar a cara a tapa naquela situação? Então, o libriano tem que ficar atento com isso essa semana, né? Sim. E quem é de Escorpião? Bom, Escorpião tá um dos melhores signos dessa semana. É mesmo? Tá uma semana, são 2 signos que estão muito bons e 2 signos que estão delicados, né? Um eu já falei que é Câncer. E o primeiro bom aí que surge é Escorpião, que tá numa semana realmente maravilhosa. Em todos os aspectos? E com muitas coisas, sim, em todos os aspectos, em todos os sentidos e com muitas coisas acontecendo. Mas então, coisas boas, né? No geral, só que mesmo as coisas que não forem tão positivas a princípio, eles vão estar com uma capacidade de olhar aquilo pelo lado positivo. Que bom. Porque mesmo quando acontece uma coisa que não é tão assim, que a gente fala, nossa, que máximo, né? Ou que pelo contrário a gente fala, ai meu Deus do céu. Coisa, né? Então assim, o escorpiano vai estar conseguindo transmutar aquilo, fazer a pedra filosofal aí das questões que forem meio pedregulhos, né? E ainda bem, porque eles vieram de umas semanas atrás meio complicadas, né? Sim, essa semana tá perfeita. Ótima. E convém que esse processo aí que eu tô dizendo, que eu tô citando, né? Que é o fato deles estarem nessa alegria, é uma energia inclusive de entusiasmo também, né? Eles estão com mais entusiasmo. Às vezes o escorpiano ele é um pouco fechado, né? Ele tem aquela energia um pouco fechada e às vezes um pouco desconfiado, né? E fica pesando as coisas com aquele olhar dele profundo, aquele rabinho, né? Que tem o ferrãozinho. Então, essa semana eles estão com o ferrãozinho, tudo muito entusiasmado, tudo muito fluindo, essa alegria aí muito contagiante. Convém até ajudar os outros signos aí que estejam mais densos, né, como o Câncer e um próximo que eu vou falar mais pra frente. Então, escorpianos, aproveitem uma semana muito positiva. Aproveite mesmo, viu? Volto já pra gente falar dos outros signos. Agora, quem é de Sagitário? Maravilhosa, de sombra e luz. Sombra e luz. Porque a gente vai falar, na verdade, de todos os signos, então, características boas e negativas de todos os signos. Legal. Boas e boas, né? Porque todas são boas, até as negativas podem fazer a gente chegar na luz. Então, basta querer, né? Vamos, do mesmo jeito que a gente mudou o inferno astral, vamos mudar a coisa de negativo. Quando a gente tá falando aqui uma característica que é um defeito do signo, sombra, vamos pensar que essa sombra estamos falando para chegar na luz. Mas, gente, só fica tocado porque não tá afim de mudar, não é para criticar. E sagitarianos? Bom, sagitarianos estão numa semana que lembra que ficaram ali um tempão com o Mercúrio fazendo um aspecto tenso, que eu falei, cuidado com comunicação, isso durou alguma semana, agora tá ao contrário. Já tá fazendo um aspecto positivo. Que bom. Tá, pra comunicação. Então é uma semana que favorece demais, tá, acordos políticos. Ah, é? Então, por exemplo, o sagitariano que precisa dizer um não, e que normalmente ele iria dizer aquele não categoricamente, essa semana ele vai ter um jeitinho para dizer o não, que a pessoa vai delicado, que a pessoa vai até falar assim, tudo bem, tá, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista. Então eles estão assim com uma capacidade de comunicação incrível. Todas as questões pendentes, tá, de coisas que eles precisam transformar, de questões que eles, por exemplo, falaram com pessoas de um jeito esquisito, aquilo ficou um clima por conta, resolvido, né? Ou que eles realmente foram
grossos, né? Mandaram alguma patada do cavalo aí. Essa é uma semana que eles estão com luz para resolver isso. Levando em conta que a patada não tenha sido forte demais, né? Porque senão deixa uma marca, porque se for forte demais, a pessoa pode não querer mais dar a cara a tapa, né? Mas quem ainda tem abertura é um período positivo para o sagitariano fazer aí, digamos assim, um momento político, um momento Maquiavel da história, no sentido positivo de Maquiavel da política, de você chegar e conseguir conversar com alguém. É muito fácil falar tudo que dá na telha e tudo que vem na sua cabeça, né? Mas tem que falar com Agora, depois corrigir aquilo que de repente você falou e que não era para ter sido dito. Ou se arrepender depois do que disse, né? E conseguir corrigir, né? Porque às vezes o outro fica com uma coisa ruim, uma imagem ruim de você por conta da forma como você falou. E os sagitarianos eu vejo assim em consultório, todos assumem, não só o sagitário que tem o sol em sagitário, mas quem tem muita coisa em sagitário, que tem essa franqueza aí muito forte e que nessa semana pode trabalhar tudo o que ficou ali mal resolvido, esquisito, ou mesmo traçar objetivos por escrito, tá? Porque como eles estão com essa capacidade de comunicação muito grande, com a inteligência, na verdade, aflorada, né? A comunicação, quando a gente fala de comunicação, que a gente pensa em Mercúrio, a gente pensa em inteligência também. Também é o planeta da inteligência, da mente. Quando a gente quer ver como funciona a inteligência de alguém, a gente olha onde está posicionado Mercúrio. Ah, é? É. E como ele está aspectado, né? Se ele está retrógrado, se ele não está, o que ele está fazendo. Que nem quando a gente fala de amor, a gente olha para Vênus. Quando a gente fala olha para Mercúrio. Isso, inteligência e comunicação, estudos, a gente olha para Mercúrio e muitas vezes para casa 3 também, que é a casa de Gêmeos. Então, olha, você de Sagitário, aproveite a boa semana para organizar tudo que você fez de errado lá atrás. De comunicação e inteligência, sim. E Capricornianos? Bom, esse é o signo que realmente está difícil a semana, bem tensa, uma semana bem tensa. Então, bem assim, juntando com Câncer, esses é aconselhável a questão da oração, que eu vou passar lá na fanpage. E assim, é importante dizer que é uma semana que eles estão com tendências a rupturas com as pessoas. Mas ruptura em qual sentido? De briga mesmo. De briga mesmo? De briga. Não é de resolver o que estava mal resolvido, não. Ruptura mesmo, de confusão, de julgamento, de intolerância, né? Lembrando que esse signo, ele é um signo muito duro, ele é regido por Saturno. E eu não estou dizendo que Capricórnio está num momento tenso meio de graça. É por conta de Saturno, posicionamentos de Saturno que não estão favorecendo. Então, Saturno está num momento aí que trazendo a vibração para os capricornianos de muito cuidado nas relações. Se você está esquisito, está fazendo aí um momento de análise das suas questões amorosas ou das suas questões até de amizade também, guarda isso para você. Não fica atabalhoando as pessoas ou trazendo esse peso para as relações, porque esse é um momento que vai passar. Ficaram aí semanas no momento positivo, Capricórnio, né? Mas, então, mas agora tá realmente o mais tenso da semana. Depois você vai passar a oração na fanpage, né? Vou passar. Aqui serve para todos os signos, principalmente para o dia que eu vou dizer depois no final, que é o dia específico para fazer curas interiores. Com oração ajuda demais. Então você de Capricórnio, aproveite maneira essa semana. Sim. Por isso que é legal a gente saber, mesmo quem está num momento difícil, para a gente conseguir reverter um pouco essa situação e passar pela semana e falar assim, até que não foi tão complicado assim, né? Não se deixar levar, porque assim, quando você sabe que um momento está tenso, que a semana está tensa, você pode ficar um pouco mais atenta com aquilo, né? E passar tranquilo. Isso, e aí você pega e fala assim, não, calma aí, já vi que isso daí está acontecendo, já fui alertada disso, não vou dar vazão a tudo isso e gerar uma ruptura. Inclusive, um dos dias que eu vou passar no final, que eu tô dizendo que dá tendência a brigas, esse então Capricórnio tem que ficar quieto. Desliga o telefone. Fica em casa sozinho. Não responde nem e-mail. Fica ali. E os aquarianos como estarão? Bom, Aquário, aquela energia que eu disse na semana passada, né, que era de fluxo verbal contínuo, isso já vem, na verdade, tem uns 10, 15 dias, né? Falando tudo que sempre teve vontade de falar, inclusive. Porque, de repente, ele é super, assim, sincero, comete o sincerocídio, que você fala, mas ele tem umas coisas que ele segura porque é signo fixo. Lembra que eu falei? Voltamos pra mula empacada. Você usa até um termo interessante, a mula encroada, né? O coice de mula encroada. Então ele tá todo lindinho dando coice da mula encroada, todo bonitinho, entendeu? E sendo corajoso mesmo, acima da média, com o fluxo verbal de coisas que de repente estavam engasgadas há muito tempo. Só toma um pouco de cuidado de organizar tudo isso. Porque não sair falando tudo pra todo mundo, né? Primeiro, não sair falando tudo pra todo mundo, isso eu já disse na semana passada, mas tem um adendo essa semana. Porque a questão da organização
concentração mental. Então, como está com muito fluxo, isso a gente está falando de Mercúrio, tá? Voltamos ao Mercúrio, comunicação e inteligência. É um aspecto de Urano, que é o regente, aí o planeta que a gente está vendo, o regente de Aquário, que está fazendo essa conjunção aí com Mercúrio. Agora você imagina com os meus florais do Mercúrio retrógrado. Não, o seu floral, você que está tomando o floral que eu passei para você, do Mercúrio retrógrado, o que acontece? É muito positivo, porque você vai limpar tudo, você vai limpar tudo, pode ser uma avalanche, no sentido de limpar, porque às vezes uma limpeza ocorre e você fala, uau, né? Nossa, tá limpo, e você tá acostumado com a sujeira. E aí depois que já sai a sujeira, você fala, nossa, mas tá uma limpeza aqui, agora como é que eu vou fazer? E isso entra na questão do signo fixo. O que é? O Aquário, apesar dele ser todo modernete, todo pra frente, nananã, sem preconceito, aberto e tal, ele é signo fixo. Então, muitas vezes, ele fica ali segurando uma coisinha, entendeu? Porque, ai, não, mas eu vou mudar isso aqui, ai, não sei, não. E isso é bem interessante porque é uma dicotomia de Aquário, é uma contradição do signo. Que os aquarianos, é importante que eles aprendam a perceber essa contradição neles, porque se por um lado eles querem o novo, eles querem o ousado, tem um lado que vai ficando no velho. Agora, quando eles estão nesse momento de do mudar, Mercúrio, né? Você ainda que está tomando Mercúrio retrógrado, que acho que era o seu único planeta retrógrado quando não, a gente fez o mapa? Não, eu tenho mais 3. A gente tem chão ainda. A gente tem chão. Bom, semana que vem você tá lá, a gente vai pro próximo. Tem outro. Mas assim, você tá tomando bonitinho, não tá esquecendo Imagina, nada? você acha que eu esqueço? Não, Mercúrio retrógrado, eu costumo dizer que as pessoas que têm Mercúrio retrógrado, uma vez que elas tomam, por isso que eu sempre... Lembra quando a gente começou, eu falei, eu vou começar por ele. Eu falei, você não quer mudar, começar por outro lado? Não, eu falei, não, vou começar por ele. Por quê? Porque ele, quando ele tá retrógrado, o planeta retrógrado Mercúrio, ele traz uma confusão geral em relação à perspectiva das coisas, porque ele é inteligência. Então você tem que chegar a coisa de uma forma clara e o Mercúrio retrógrado ele dá uma... mas também quando tira o véu... Aí tira o véu, aí ele vai, principalmente com o fluxo verbal do jeito que tá agora, vai tirar o véu e vai falar, ó, acabou o véu, acabou isso aqui, tá tudo muito claro, agora eu sei que é isso aqui, e pra mim tá tudo muito claro. O que é muito positivo pro aquariano aproveitar essa semana. Esclareça situações e coloque as coisas em pratos limpos, tanto internamente quanto externamente. Então, às vezes não precisa sair falando pro outro, mas se você fizer isso pra você, já muda, já né? tá bom. Já é alguma coisa. Não, tô fazendo, pode deixar. Tá fazendo? Muito bom. Agora, quem é de Feliz peixes... que você tá sentindo efeito do Mercúrio. Você tá sentindo, né? Tá sentindo, né? Tô bem. E quem é de peixes? O Peixes um momento aí incrível também, os 2 melhores signos, eu disse que tinham 2 ótimos, né? Escorpião e Peixes, 2 signos da água. Agora, Peixes está assim, não tinha uma semana que nem essa, acho que desde que começou o ano. Netuno está com aspectos muito positivos, está numa semana incrível, nada pisciano de ficar procurando pelo em casca de ovo, tá? Tá ótimo, e nada de ficar, não, e vai fazer as coisas, lembra que eu falei do quebra-cabeça? Lembro. Na semana passada, que eu usei a metáfora, uma vez que montou, enquadra e coloca, os piscianos adoraram essa metáfora, inclusive as minhas pacientes piscianas, né, eu atendo muitas piscianas e muitas cancerianas, eu adoro as mulheres de peixes, eu sou muito diferente delas, porque eu sou virginiana, que é o signo oposto, mas eu gosto porque traz uma complementaridade. Eu tô sempre trazendo o lado mais pé no chão, que às vezes elas vão mais aí você tem que falar, ó, calma aí, vem aqui, olha aqui. Então assim, você tenta trazer para a realidade. Inclusive eu recomendo muito coaching para peixes, porque peixe às vezes vai mudando. Então, lembra o que eu disse do quebra-cabeça? Que eles adoraram a ideia do quebra-cabeça. Eles têm a tendência a desmontar o quebra-cabeça. E aí, em vez de enquadrar e colocar lá e constituir uma coisa que já foi esclarecida e que foi tão complicado, aí que deixa juntar as coisinhas, né? Montou o quebra-cabeça e essa semana tá incrível. Então, assim, aproveita o que você já visualizou e vai fazer de uma forma muito prática. Então, o que você já tem certeza que você tem que fazer de forma prática? Já coloca em ação. Vai começar um curso, decidiu que vai terminar uma relação e que aquilo realmente tem um fim, vai fazer aquilo se tornar realidade. Mas já que é uma semana tão benéfica, vai fazer isso tudo, mas vai se sentir mal. Exatamente. Então, tudo que você tiver que fazer, principalmente, por exemplo, término. Às vezes é difícil o término. Sempre é difícil. É melhor você terminar alguma coisa, uma se for semana uma relação, boa, né? Se for uma semana boa, porque pelo menos você tá com humor bom. Se você termina numa semana que você tá péssimo, aí você afunda. E a chance de você voltar atrás é maior. Porque aí você vai achar que, eu tô triste porque eu terminei, mas na verdade não é, porque você tá numa fase ruim. Aí o outro é a muletinha. Aí mas você quando você tá na fase boa... Aí você fica mais forte, e consegue fazer situações, porque às vezes situações realmente precisam ser terminadas. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu disse para um paciente meu essa semana que passou, né?
Existe uma energia, que é a energia de primeiro raio, que a gente chama no meio esotérico. Existem os 7 raios, né? E para alguns conhecimentos até raios além do 7º raio também. Mas existe o primeiro raio, que é o raio chamado do Elmória, do mestre Elmória. E esse raio, que é um raio de muita energia, né? Ele tem uma frase que se diz, destruir para libertar. Muitas vezes, para você se libertar de uma coisa, você vai passar por um momento de destruição. É que nem uma semente. Uma semente, para ela abrir, ela não precisa romper a casca, e um ovo também. Então, os piscianos têm que ter coragem de fazer as coisas. Inclusive, se tiver términos, essa é uma semana incrível. Aproveite. Vamos lá agora? Vamos lá. Saber como conquistar os signos hoje de Capricórnio, Aquário e Peixes. Semana que vem a gente começa uma nova fase falando de sombra e luz de todos os signos. Então, vamos começar com Capricórnio. Aquário já está por aqui. Tá aqui. Deixar o bichinho aqui. Pronto. A bichinha aqui é ótimo. Olha lá, Capricórnio. Lembra que eu disse que tinha um signo que era difícil? É Capricórnio? Que eu ia dizer, é difícil conquistar um capricorniano? Uhum. Por quê? Capricórnio é difícil. Por quê? Porque ele é um signo que, principalmente, isso eu tô falando do Sol, tá, gente? Mas não vamos esquecer o que eu disse. Às vezes uma pessoa que tem Vênus em Capricórnio, e isso a gente só sabe fazendo mapa, vale pra ela. Ou se ela tiver um monte de outras coisas em Capricórnio, ela vai ter essa mesma dificuldade. E às vezes uma pessoa que tem o Sol em Capricórnio, ou seja, que é capricorniano, se ele tiver um monte de outras coisas em Peixes, não vai ser tão como isso aqui. Então é sempre bom ver o mapa. Mas considerando a pessoa que no geral é Capricórnio, que tem essa energia presente de Capricórnio. Por que é difícil? É um signo que é muito exigente, tá? E o grau de tolerância é um dos mais baixos do zodíaco, tá? Então é um signo duro nas questões, ele analisa tudo de uma forma, às vezes, muito calculista e muito fria, tá? Inclusive, não é um bom posicionamento ter Vênus em Capricórnio. Sinal que você vai ser meio cri-cri. Você fica um pouco cri-cri, assim como Vênus em Virgem também é um posicionamento um pouco delicado. Tem um lado bom, mas no geral, pro amor, é melhor ter signos um pouco mais leves, mais calientes, né? Porque amor, a gente precisa de amor, de calor. E os signos da Terra, eles são signos muito racionais. E razão não é tão, assim, uma coisa favorável. Nessa hora, a gente tem que ter um pouco, mas não muito no amor, senão acaba estragando, azedando. E o capricorniano é aquela pessoa que... Como você vai conquistar? Tem que parecer aquela pessoa que é pra casar. Tem que parecer que é pra casar? Parecer, sabe, a pessoa que você fala assim, eu sou pra casar, que usam esse termo, As avós da gente falavam, fulaninha, ciclaninha é pra casar. Eles gostam de gente pra casar. Então a pessoa tem que passar segurança, ser uma pessoa discreta, não esse signo, principalmente homem, extravagante, não chega todo cheio de frufru e toda saidinha e toda moderna, nananã, e muito decotado, esse signo não gosta. Tá? Esse é um signo mais recatadinho. Ele não gosta de gente que fica aparecendo demais, que é muito saidinho, porque mexe com o lado deles que é um pouco mais conservador. Esse signo, a priori, ele é um pouquinho mais conservador. Então não seja super ultra moderno, super ultra usado, que não vai funcionar com esse signo. Tá? É um signo de mulher. Lembra que eu disse que eu também falei no dia que existiria um signo de mulheres que era bem ligado na parte material? Lembro, você falou. Não que sejam interesseiras, tá, gente? Sim, mas as mulheres de Capricórnio gostam de homens com poder, com status. Não gosta de gente que está muito, assim, mal resolvido na carreira, muito sem andar, porque eles gostam de pessoas poderosas nesse sentido. Não é nem pelo dinheiro em si. Mas pelo status. De aquela pessoa foi uma pessoa que venceu na vida, porque isso eles são muito focados em vencer na vida, é um signo ambicioso que vai traçando metas, né? Você vai imaginando que, né, a cabra, né, o bode capricorniano vai subindo aquela montanha, ele já sabe quanto ele quer estar ganhando daqui 10 anos, ele já sabe tudo que ele muito quer. calculado. Aí se ele encontra alguém que está muito perdido, muito não sabe, não batalhou pela carreira, ele já perde a admiração. E aí cai no que eu disse lá na previsão. Sem admiração não vai muito difícil existir um amor que dure muito. Você precisa admirar alguém, porque senão fica aquela coisa meio faltando. Xoxa, né? A pessoa falta alguma coisa. Então Capricórnio não é um signo que você vai ganhar sexualmente, por exemplo, como eu disse de Escorpião, que a gente tem que caprichar, né? Você falou. Então assim, aqui não. Esse é um signo que ele é um signo sexual, mas é um signo sexual muito racional. Então vai passar por uma série de outras coisas. Ele até consegue ficar numa relação que
isso não seja o principal. Isso pode não ser incrível e ele até levar um pouco adiante. Gosta da segurança e depois que você conquistou, ele tem uma dificuldade de terminar relações. Agora, esse signo, uma vez que você viu que ele não tá querendo, ele é um signo que gosta de coisa séria. Então, se esse signo não tá querendo nada sério com você, esquece, porque ele não tá afim. Porque senão ele estaria querendo alguma coisa séria. Porque é um signo que não gosta de ficar perdendo tempo, só que ele é muito exigente. Então, agora, quando ele vê alguém, por exemplo, dizem que Capricórnio é lento, né, pra decidir gostar de alguém. Então vai com calma. Depende. Se você for googar na internet, como é Capricórnio? Vai dizer, vai com calma. Não. Depende. Esse signo, se ele bate o olho em você e você já passou no crivo, aí ele não quer perder tempo, porque ele é ambicioso, fala assim, não, vem aqui. E ele não quer correr o risco de alguém levar aquilo. Então já vamos lá, já vamos casar. E aí já casa rápido, porque se ele perceber, se passou no crivo, porque ele é exigente. Então veja bem, ele vai olhando várias pessoas. Uma vez que ele analisou todos, ninguém tá passando no crivo. Aparece alguém que passa no crivo, ele rapidinho, porque ele já pensa racionalmente. Isso aqui eu já tenho que garantir pra mim, porque tem que namorar, depois tem que casar, então já vamos namorar, já vamos casar. Aí se deixar casa em 2 meses. Então já aprendeu a conquistar o signo de Capricórnio. É carente um pouco esse signo. Ele disfarça, mas é um pouco carente. Não parece ser, né? Ele disfarça. Eles disfarçam bem. Esse signo, inclusive, muitas pessoas desse signo, muitas vezes, parecem ser um pouco arrogantes. E não são. Isso é pra disfarçar, porque eles são inseguros. É um signo inseguro. Então, muitas vezes eles dão aquela de poderosos, mas na verdade não é nada disso. Isso esconde uma enorme insegurança. As minhas melhores amigas são de Capricórnio. E são assim? Tenho várias. E, nossa, tem várias que eu já cheguei e falei assim, olha, você precisa diminuir um pouco essa arrogância. Você precisa colocar um pouco de humildade na sua vida. E ela mesma já falou, eu sou assim por conta da minha insegurança. É uma forma de você deixar as pessoas distantes, defender, porque ele se protege. Então tem que tomar cuidado também, o capricorniano aí já entrando um pouco na personalidade. E os aquarianos? Bom, os aquarianos, eles já são o oposto de Capricórnio. Gostam de pessoas que sejam mais ousadas, diferentes, pessoas que façam coisas fora do comum. Fora do esperado. Gente que fica ali na mediocridade, fazendo a mesma coisa. E que já está dentro do que eles sabem. Eles têm preguiça. Então, eles querem alguém que some e que traga alguma coisa nova para eles. Então vamos supor, o aquariano, ele conhece alguém que entende tudo do assunto que ele mesmo entende, ele vai falar, tá, legal, mas não vai deslumbrar ele. Ele vai querer encontrar alguém que saiba de um outro assunto, né, que ele não saiba e que traga uma coisa nova para a vida dele. Ou de um jeito diferente. Isso, que ele vai falar, nossa, mas que coisa nova, mas que legal, e isso aqui é interessante. Aí ele vai se encantar com a pessoa. Então o aquariano é sempre bom trazer essa ousadia, né? Não ficar chovendo no molhado. Esse signo gosta de pessoas realmente um pouco mais assim exóticas ou até excêntricas de alguma maneira, entendeu? Nada de ficar muito igualzinho sexualmente. Também é um signo bem aberto, sem preconceito. Então é um signo aí que tem que ir muito pro lado do que é o aquariano mesmo. Não deixa cair na rotina, né? Não, rotina não combina com esse signo. Ele pode até levar adiante, como eu disse lá, por ser um signo fixo. Então ele às vezes fica com preguiça de dar o coice da mula engroada. Mas esse aqui, inclusive, olha, até quando eu estava fazendo o texto, não brinque de terminar com esse signo, porque esse signo ele tem frieza para terminar. Então, na hora que ele dá o coice mesmo e aí já foi. Então, não brinca, virou a página, não fica brincando, tá tudo terminado só para causar um impacto, porque vai terminar mesmo, entendeu? Então, o signo tem que tomar cuidado com isso. Porque ele demora, mas na hora que ele decide... É fatal. Ele é fatal, porque ele já pensou muito naquilo, porque é um signo mental esse signo, né? Signo do ar, do discernimento. Então, ele é mental, ele não vai fazer a coisa impulsivamente como Áries faz. Áries pode fazer na impulsividade. E porque tá numa emoção X e depois ele vai pensar e vai falar, puxa, não devia ter feito isso. Mas aquariano esse não. Esse aqui já pensou, já viu repensou. Já falou, não, isso aqui não. Mas aí também quando diz que não, fechou. Já era. Fechou a porteira. Acertou, já volto. Vamos falar de peixes. Vamos ver agora como conquistar um pisciano. Como é o pisciano? Os piscianos e piscianas são signos bem mais fáceis de conquistar. Por quê? Inclusive são os mais fáceis de conquistar, na minha opinião, como astróloga, tá? Enquanto o Capricórnio é o mais dificinho, né, por um aspecto, né? E também existe uma dificuldade de manter a conquista com Sagitário e com Áries. Eu acho que o mais fácil, sem sombra de dúvida, é Peixes. Por quê? Porque é um signo carente, em primeiro lugar, manhoso, quer atenção e é romântico. Então não precisa... qualquer lado que você vai, você Então não precisa grande coisa. E outra coisa, é um signo que tem a tendência a se iludir.
Então, às vezes, você não é o que ele quer, mas ele cria aquilo. Te põe num ponto que você não é. As mulheres de peixes, principalmente. Quando a pessoa tem alguma coisa em peixes mulher, eu já falo, ai meu Deus, o dedo podre. Porque tem a tendência a escolher, às vezes, pessoas que não são as mais adequadas. A mulher de peixe tem a tendência a ser a mulher de malandro. Ela vai por quê? Porque ela acha que assim porque ela é um vai signo um pouco da ilusão. Então, às vezes, ele não enxerga a pessoa como a pessoa é. A pessoa já demonstrou pro pisciano que ela é daquele jeito, mas ele, não, mas eu vou mudar o ser. Não, mas eu vou fazer alguma coisa que eu vou conseguir seduzir ele de uma tal maneira. E que aquilo vai ser diferente. Eles têm uma ilusão, eles têm uma tendência a querer colocar o óculos cor-de-rosa. Por isso esse signo é mais fácil de conquistar. Porque mesmo que eles olhem que uma coisa não está como sendo, ele fala, não, mas eu vou dar um jeitinho nisso aqui, eu vou transformar aquilo no meu príncipe encantado, que não é. Mas eles criam. Vai continuar sendo sábio. Então, assim, é um signo que, se você quer conquistar esse signo, né, e tá difícil, porque pode acontecer de tá difícil, o que você tem que fazer? Ser muito romântico. Então, assim, mulheres, né, gostam de receber flores, poemas. Quanto mais babado for a coisa, mais dê atenção. Mais assim, ai, minha rainha, minha princesa, minha vida é você. Mais esse signo vai se abrir. Mais vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Inclusive homens, dica para homens que gostam de mulheres mais submissas, mais quietas, que querem ser dona de casa. São mulheres que aqui, sim, elas não são mulheres de ficar querendo bater de frente e tal. Elas conseguem ficar um pouco submissas. Conseguem. Pode ter exceções, tá, gente? Mas é o mapa. Por exemplo, uma pisciana, né, que tenha um monte de coisas em Áries já vai ser bem diferente. Ela já vai ser mandona, inclusive. Mas, no geral, a mulher de peixes, ela é uma mulher que se conforma mais com uma vida tranquila, por exemplo, de cuidado dos filhos, ter uma vida sem grandes ambições de carreira, consegue ficar... Inclusive, muitas vezes se anula esse signo. E faz o sacrifício em prol do outro. Né? Então, o pisciano, o que é importante? Vai conquistar? Seja muito carinhoso, mime bastante, faça tudo o que você considera que é romântico. Porque aí você fisga. Isso, essa é a forma. Agora os dias, Riquinho não lembrou a gente, ainda bem que nós lembramos. Mas eu lembrei que é bem importante. Primeiro, os dias que a gente tem que tomar cuidado pra gente não discutir. Um dia, tá? Específico, amanhã. Tá? Das 10 horas da noite até as 2 da manhã, existe essa tendência. Que dia, desculpa? Amanhã, terça-feira. Das 10 da noite às 2 da manhã. Isso, evitar brigas. Ainda bem que eu durmo cedo. Evitar brigas, evitar discussões, porque brigas e discussões nesse dia, nesse horário, né, especificamente, podem ser fatais e definitivas. Tá? Então, principalmente os capricornianos também que estão aí nessa energia. Então, cuidado. Agora, eu disse de um dia que é específico para fazer transformações interiores, principalmente transformações ligadas a perdão. Pessoas que você não está conseguindo perdoar por algum motivo, que você ainda fica julgando alguma coisa, que você acha que fez alguma coisa. Então, isso é algo, né, que se convém que seja trabalhado, porque na verdade isso só faz mal para você. Sim, claro, não é o outro, eu perdoei o outro por conta do outro. Você perdoa o outro para você se liberar dessa energia também. Para tirar aquela energia ruim. Porque para você isso trava. Então, assim, esse dia é quinta-feira, a madrugada de quinta para sexta. Então, quando quinta, né? Passada meia-noite. Passada meia-noite até as 4 da manhã, qualquer um desses horários, né? Se você parar meia-noite, ou 1, ou 2, ou 3, e fizer essa oração que eu vou passar ali, com esse foco de libertação, de mágoas, de pedir o perdão também, porque às vezes você sente culpa por alguma situação, e pedir a liberação dessa energia é muito positivo, tá? Então, quinta da meia-noite até as 4 da manhã, de quinta para sexta. Isso. Vai estar na fanpage da Paula. Sim, eu vou colocar hoje já. facebook.com/Paula Pirizastro. Quer segui-la também pelo Twitter, @PaulaPirizastro, ou então o site, mas o site é só para você saber direitinho sobre o trabalho dela. Você não atende mais por telefone, não marca mais nada, né? Não, porque eu tô sem tempo para poder passar todas as informações. Quando o meu trabalho ele é muito amplo, se eu for passar por telefone, leva uma hora. Porque você responde uma pergunta, vem outras. Então, assim, qualquer assunto de trabalho é pelo site, não é pela fanpage também. Aí você manda um e-mail, responde lá direitinho e ela retorna para você, tá? Vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. Acesse, você vai conhecer bem um trabalho bem amplo, bem diferente do que a gente está vendo. A astrologia só faz parte, mas não é só astrologia. Sim, é uma ferramenta. Obrigada, viu? Boa semana. Pra você também.